Vai ter 15 atletas competindo, é Não, claro. eu também vou dar uma palestra. Eu vou abrir o Academy lá, né? vou abrir o Moscow Content Academy. Meu primeira palestra sou eu vou falar sobre como construir, na verdade, melhorar pontos fracos. Ah, que legal. Inclusive, se quiser uma palhinha agora, a gente... Porra, que assunto fantástico. O melhor pontos fracos, olha o corte aí. Burdex, corte pronto, hein? Já não precisa nem anotar. Já. Como melhorar pontos fracos. Como geral, todos os músculos, qualquer músculo. Basicamente, assim, o conceito funciona meio que igual. Tá? Boa. O conceito funciona meio que igual. Mas, obviamente, a gente vai ter algumas peculiaridades, porque assim, vamos lá. Vou tentar não complicar muito. O que é que tem saído muito hoje de evidência com relação a treinamento, no sentido de hipertrofia mais detalhada? Eu gosto de dizer que, assim, muitas das coisas que a ciência tem mostrado hoje, principalmente alguns pesquisadores que têm alguma correlação com o fisiculturismo, tipo o Brad, que já competiu, a própria galera aqui do Brasil também, do Salles, o Walter, muita gente que está envolvido, que prepara atleta, que já competiu também. O Vandré também é um cara muito foda, que já fez muito artigo de coisas bem detalhadas, que volta muito pro fisiculturismo. Eu digo o seguinte, que muitas das coisas que eram feitas no passado, que a galera fazia no feeling, hoje têm sido testadas. Sim. Os caras pegam, não, vamos testar isso aqui num ambiente controlado para ver se realmente tem algum sentido ou não, foi só obra do acaso. Porque muita gente acha que a ciência ela quer desmistificar o bodybuilding. Muito pelo contrário, na verdade a ciência quer dar uma resposta para os caras. Eu quero controlar o ambiente e ver se realmente tu estava certo. Entendeu? Não quero dizer que você é um bosta, não, você estava errado. Não, eu quero realmente entender, porque todo cientista ele quer ter respostas e para ele seria maravilhoso se ele tivesse respostas sim, funciona. Entendeu? Então hoje em dia tem saído muito questões de hipertrofia regional. Né? Tipo, antigamente se acreditava na ciência que não tinha como porcionalizar, nem sei se essa palavra existe, mas não tinha como regionalizar a hipertrofia. Isolar. Não era nem isolar, mas tipo assim, um bíceps, eu não consigo trabalhar uma parte do bíceps. Ou ele hipertrofia por completo, ou ele não hipertrofia. Eu não tinha como deixar esse estímulo mais concentrado. Tipo, eu quero trabalhar mais a porção aqui distal do bíceps, mais próximo aqui da inserção. Quero trabalhar a porção mais proximal do quadríceps, do glúteo. Então não se acreditava nisso. Ou ele hipertrofia por completo, ou ele não hipertrofia. Sim. E hoje tem saído muita evidência mostrando que, não é bem assim. A depender de alguns detalhes, isso pode acontecer. E que, inclusive, eu venho batendo nessa tecla já tem uns 4 anos, quando eu falo sobre glúteo, e muito guruzinho de internet famoso quis me criticar, quis querer crescer pra cima de mim. Isso é um louco, isso é um cara... ele está falando isso, mostrando os atletas dele porque... Cadê o superchat do treinador Kakai hoje? Não, mas dessa vez não é ele. Dessa vez não é. Porra, da outra vez você fortaleceu com eu vou falar, assim, todo mundo vai entender, mas seria assim, uma gentileza muito grande eu falar o nome dessa pessoa. Também, todo mundo vai... marketing gratuito. Não, mas na verdade o que eu falei agora, todo mundo já entendeu quem é o cara. Não é o treinador, Kaká. Não é. Não é. Seria uma gentileza muito grande eu falar o nome dele. Todo mundo, quem sabe da parada vai comentar aí. Vamos dizer aí no chat. Chat, adivinha? Explana aí, chat. E aí, eu falava muito disso, né? Que exercícios isolados, exercícios que a gente trabalha um pouco mais esse detalhismo biomecânico, eu consigo ter uma hipertrofia ali mais regionalizada, não só de um músculo específico, mas de uma parte específica desse músculo, entendeu? E aí esses caras quiseram para crescer pra cima de mim, não, isso não existe, ok? Agora tem saído muita evidência mostrando que, sim, o Raiz estava certo. Né? E um brother meu que é o cara que monta meus treinos, o Walter, ele é PhD e tal, pesquisador, é treinador de powerlifting e também agora tá entrando mais no mundo do bodybuilding. Ele já comentou uma vez, ele falou, Rai, você sempre esteve certo. É porque não se tinha dados ainda, mas agora tá começando a ter. Então, o que é que tem acontecido? Em alguns casos, em alguns músculos, a gente tem algumas peculiaridades, mas o conceito de melhoria de ponto fraco basicamente se sustenta na mesma ideia. Qual que é o principal ponto-chave de hipertrofia de um músculo? Muita gente fala sobre volume de treino, muita gente fala sobre ganho de força, muita gente fala sobre pump, muita gente fala sobre muita coisa. Quando, na verdade, o principal para hipertrofia é o que tudo isso faz no longo prazo, no sentido de acúmulo de trabalho. Certo? Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu agacho hoje, com começo do ano, janeiro, 100 quilos para 10 repetições máximas. Se no final do ano, em dezembro, eu continuar agachando com 100 quilos para 10 repetições máximas, alguma coisa está errada, eu não evoluí.
Porém, se ao longo do tempo eu venho ganhando e progredindo e aumentando e chego no final do ano agachando com 150 quilos para 10 repetições máximas, o que é que aconteceu comigo? Ao longo do tempo eu vim tendo um acúmulo de trabalho. Não é o peso em si, não é quantas séries eu fiz, mas esse acúmulo. Entendeu? Então esse acúmulo de trabalho ele tem sido ditado como o principal fator ali para hipertrofia. O acúmulo total de trabalho. Acúmulo total. Independente de como você traz esse acúmulo. Tem formas mais simples, tem formas mais rápidas, tem formas mais sólidas, mas independente de como você traz, o que importa é esse acúmulo, esse percentual de acúmulo ao longo do tempo. Uhum. Então, por que todo mundo, por que os caras que hoje têm um físico muito denso e tal, treinam força? Porque eles acumularam trabalho com o ganho de força. A cada treino que ele faz, o cara tenta ganhar um pouquinho de força, Então ele vai acumulando um estresse e no longo prazo ele tem um acúmulo gigantesco, que aquilo ali é um benefício bem grande para ele. Para melhorar ponto fraco, o que é que você faz? Acumula trabalho nele. Como que você vai fazer isso? Você pode fazer isso ganhando força, você pode fazer isso aumentando o volume de treino, você pode fazer isso aumentando estresse metabólico, você pode fazer isso os três de maneira periodizada. Entendeu? Então, para melhora de um ponto fraco, teve uma frase que o Ruff Diesel falou uma vez que eu acho magnífica, que diz assim: como que você quer melhorar um ponto fraco no seu físico e treina tudo por igual? Treina tudo do mesmo jeito. Treina todos os grupamentos musculares por igual. Não faz sentido. Se eu tenho alguma ênfase, se eu tenho que melhorar algo, eu preciso colocar isso como prioridade. E essa prioridade é como? Trabalhando mais vezes, trabalhando melhor. Né? E os outros eu não preciso regredir, mas eu preciso deixar na mesma. Eu preciso deixar um passo abaixo daquilo que eu quero evoluir. Entendeu? Então, sei lá, se eu quero evoluir o bíceps, eu preciso começar a planejar o meu treinamento para que o acúmulo de trabalho no bíceps seja maior. Como que eu vou fazer isso? Tem milhões de caminhos, né? Então, basicamente, o conceito funciona para qualquer grupamento muscular que você for imaginar. Quais são as ressalvas? Se eu preciso de uma melhoria num ponto muito específico. Aí a gente tem que trabalhar com um pouco mais de biomecânica envolvida. O que seria muito específico? Por exemplo, quero melhorar aqui a parte distal do vasto lateral, mais próximo da coxa. Tá. Entendeu? E aí eu preciso de um ajuste um pouco mais detalhista, que ainda também não tem muitos dados, algo muito no feeling, né? Mas no músculo em si, acumula mais trabalho, que pode ter certeza que no longo prazo isso vai trazer algum benefício. E aí tem um outro ponto também, que é tomar cuidado com esse acúmulo. Não é simplesmente, eu vou dobrar o trabalho que eu fazia para musculatura. É, aos poucos. De pouquinho em pouquinho você vai ganhando. Tem estudos que mostram o seguinte. Tem um muito massa, cara, que eu até lembro ele assim de maneira até quase bem detalhada. O cara fez o seguinte, era um estudo intra-sujeito, ou seja, era estudado as duas pernas, uma fazia uma coisa, a outra fazia outra, para ver qual das duas evolui mais. Eles pegaram o sujeito e disseram o seguinte: qual era o treino que você fazia antes? O que era que você estava fazendo de treinamento para a perna? E aí o cara, por 2 semanas, anotava e tal, e fazia um recordatório. Eles calculavam o volume de séries daquele treino. Uma perna, eles simplesmente levavam para uma quantidade X, independente da quantidade de volume de treino que eles faziam antes. A outra perna, eles aumentavam 20%, de acordo com o que era feito antes. Então tinha uma galera que fazia 10 séries por semana, tinha uma galera que fazia 20, tinha uma galera que fazia 30, um monte de volumes diferentes. Uma das pernas simplesmente ia para esse volume total e uma das pernas ia de acordo com proporcionalmente subia 20%. E o massa é o seguinte, teve uma galera que em uma das pernas fazia um volume mais baixo e esse volume fixo era muito alto, perdeu massa muscular. Enquanto na outra perna, que só aumentou 20%, ganhou. Então, quer dizer que é só aumentar o volume? Não. Tem um cuidado a ser tomado, entendeu? Sim, algo progressivamente gradual, bem tranquilo, bem de boa, aumentar de 20%, 30% ali, tranquilinho. E aos poucos você vai tendo um montante, entendeu? 20%, 30% do quê? Quantidade de séries, tente aumentar o peso, toda estação de treino, e assim você vai acumulando. Se você tentar fazer isso de uma vez só, a probabilidade da merda é muito grande. Você acredita naquela teoria de começar o treino pelo ponto fraco, porque você vai estar mais descansado? Sim, e tal? não é só teoria. Legal? Tem muito tem sentido. Paper. Tem prioridade glicogênica, cara. Você tá com a quantidade de glicogênio bem mais alta, então você tem mais performance de treino, entendeu? Existem alguns estudos que mostram que a ordem dos exercícios não altera. Só que não altera a hipertrofia. Só que o que acontece? Existe um gargalo gigantesco na ciência, cara, que é o seguinte. Quando a gente fala de hipertrofia de longo prazo, eu falo longo prazo para você. Vamos lá, quero ganhar massa muscular no longo prazo. Você pensa em quanto tempo?
Depende de quanto de massa você ganhar. Tá, não, mas quer tipo, ficar belezinha? longo prazo pra você é quanto tempo? Longo prazo pra massa muscular? É, Uns 2 anos. pra você é quanto tempo, longo prazo? Como assim? Longo prazo pra, tipo, ganhar... Pra ganhar eu quero massa. ganhar massa muscular no longo prazo. Longo Em prazo é tal o quê? ponto específico e tal... Não, eu quero ganhar massa muscular no longo prazo. Quanto é longo prazo, assim? Que eu falo longo prazo, você pensa em quanto tempo? Porra, a vida inteira, cara. Sei lá, 10 anos de treino. Pronto, então a gente tem uma Vamos ver. noção de que hipertrofia demora. Sim, Demora. Você claro. sabe o que é longo prazo para um artigo científico? 4 meses. Pô, aí não dá nada, né? Entendeu? Então é tipo, é Na muito... musculação é nada. É foda você afirmar uma parada, querer bater martelo. Ah, não, a ordem dos exercícios não altera na hipertrofia. O estudo fez 2 meses com a galera. Pra mim, um cara experiente de treino tem que ter no mínimo 10 anos. Ah, sim, no mínimo isso sim. 10 Entendeu? anos. Mas, por exemplo, um iniciante que quer ganhar massa, uns 2 anos dá pra fazer um trabalho. Então, tipo, Sim. o longo prazo pra ciência... Já tá pra curto. moldar. É, já dá moldar pra- um shape tá. com 2 anos. Vai ver diferença, óbvio. Em 3, 6 meses. Vai ver sim, uma sim. diferença. Vai ganhar uma antes massa e legal. depois. E- Mas moldar um shape 2 anos. E qual que é o verdadeiro gargalo? Não é porque os cientistas não querem fazer por um tempo mais longo. Mas você já pensou você pegar, por exemplo, um cara do como seu você vai nível... controlar? Não, pensou pegar um Tem cara do seu controle. nível. Se liga, pegar um cara do seu nível, com o físico que você tem, experiência de treino que você tem, e o cara vai falar assim, ó, eu quero que você passe 1 ano dentro do laboratório, você vai fazer somente o que eu mandar, você não pode fazer nada adicional, tá? E você não vai ganhar nada com isso. Você fica fazendo isso. Ninguém vai fazer, mano. Não tem como. E eu vou até ser mais bonzinho. 6 meses. Não fica. Não fica. Então não é porque eles não querem, é porque a galera não tem aderência. Tipo, ninguém vai querer fazer isso. Um cara experiente, uma mulher experiente em treinamento, não vai querer ficar lá no laboratório fazendo só o que o cara manda, só o que o cientista tá mandando. Ela não pode fazer mais nada, entendeu? Vai perder 6 meses da vida dela fazendo aquilo ali. Então tem esse gargalo gigante, a gente tem que tomar muito cuidado quando afirma essas coisas, entendeu? Ah, não muda em nada. Mano, calma. Porque daqui a pouco aparece alguém que conseguiu fazer um controle maior, como fizeram com aquele estudo do Minnesota Starving, né? Que passaram 1 ano controlando, 1 ano foi 6 meses, não lembro, controlando rigorosamente a dieta da galera que tava lá. E alguém consegue fazer aquilo ali, você vai ter uma resposta diferente, entendeu? Tem que ter muito cuidado. Fazendo um contraponto pra essa questão do ponto fraco, por exemplo. Às vezes a pessoa tá no volume... Eu já vi acontecer muito, por exemplo. A pessoa tá no volume certo, num volume adequado. Mulher, por exemplo, não consegue desenvolver o glúteo. O quadríceps tá desse tamanho do glúteo. Homem, por exemplo, o cara não consegue ter ombro, mas o trapézio tá aqui na orelha. Talvez por uma falta de ativação ou de conseguir distribuir. É um ponto a ser observado quando a gente tá falando em ponto fraco também? Sim. Porque às vezes não é o problema do volume, né? Não, total. Porque, tipo, às vezes o ponto é fraco porque o resto é muito forte. A impressão que dá é que ele é fraco, entendeu? Mas o restante é muito forte. Então, dá pra ser trabalhado também num ponto fraco, tentando regredir algo que tá passando do ponto, entendeu? Também é uma... principalmente falando em bodybuilding, seria uma estratégia válida. Mas nesse caso, cara, também tem uma questão muito importante que, tipo assim, principalmente falando de quadríceps e glúteo e ombro e trapézio, é que às vezes a pessoa até tenta, tipo, treinar mais ombro, treinar mais glúteo. Só que existem alguns bloqueios, algumas dificuldades, às vezes até anatômicas, que fazem com que não desenvolva da mesma maneira que deveria. Precisa de uma cautela um pouco maior, entendeu? Precisa de uma ativação maior, precisa de uma pré-exaustão maior, precisa de um filho um pouco maior para conseguir. Não é simplesmente subir volume. Por exemplo, o cara que faz a elevação lateral e sai só com o trapézio, doendo. Joga tudo pro trapézio. Ele tem ali que achar algum ponto de angulação que ele não sinta trapézio para conseguir trabalhar, entendeu? E a galera tem a teimosia de falar... Tipo, tem treinador que fala, não, sentir o músculo não importa pra nada. Mano, importa pra muita coisa. Muita coisa. Se você é profissional de educação física, monta treino e não escuta os feedbacks dos seus alunos dizendo que não estão sentindo bem a musculatura alvo sendo trabalhada no exercício, porque você não quer mudar o exercício, você não quer dar o braço a torcer, você tá vacilando feio. Feio. Porque a sensação de trabalho é o termômetro que a gente tem, pô. É o que vai definir, que vai hipertrofiar? Não. Não é o principal, mas é importante. É bom você ter isso afiado, entendeu? Se eu chego pra um atleta, ó, tá aqui o treino de glúteo, e ela tá fazendo, pô, não tô sentindo. Não, mas tá trabalhando, fica tranquilo. Tá trabalhando porra nenhuma. Exato. Muda que não tá trabalhando, pô, senão ela não vai ter resultado, pode ter certeza. Então, essa sensação de trabalho também é muito importante. E aí, inclusive, entra dentro do assunto da hipertrofia regional. Que o que é que se acreditava no fisiculturismo e se acredita até hoje, né? Que se eu trabalho ali em alguma angulação diferente, eu consigo sentir uma porção diferente trabalhar, eu teria uma hipertrofia maior naquele local.
E tem surgido algumas evidências que correlacionam isso, entendeu? Ainda não encontraram a causa, mas correlacionam. E é, pô, a sensação do treino. Então não dá pra jogar fora. Muita gente não tem um ponto fraco porque durante o treino não consegue sentir bem aquela musculatura. Sim, E aí, não ativa mesmo. e aí às vezes um ajuste que ele faz ali na forma com que ele agacha, na forma com que ele faz leg press, já consegue ativar melhor o glúteo, já senti bem agora, né? Já tem uma evolução ali. Às vezes não é falta de volume de treino, mas sim detalhamento, porque pô, ele tem que sentir o grupo que ele tá treinando, entendeu? É muito feeling também, muita cautela nessa parte. Eu vejo muito os atletas do Henry Hambold treinando dessa forma. O Phil Heath também. O Phil Heath ele não treinava com grandes cargas, né? Mas você via que ele massacrava. Massacrava. Não era grande carga, mas assim, você vê que o cara tava ali contraindo, esmagando o máximo a musculatura possível. Ele chegava até a fechar o olho pra ter só a consciência corporal, né? Você vê que o Phil Heath, mano, tem um vídeo do Phil Heath treinando perna, leg press com 80 kg de cada lado. Fazendo com as duas pernas, assim, umas 30 repetições. Mas, mano, num jeito que o cara, tipo, mastigava o quadríceps do cara, assim, mano. Porque o cara só buscava isso, não buscava mais nada. Muito louco isso, né, cara? Então, assim... E aí... E o Phil Heath é o Phil Heath, é o cara que... Vai falar que ele treina errado. Não, assim, ele é o cara... A referência, acho que na história, em relação a muscularidade perfeita, arredondada. O Coleman teve mais shape, na minha opinião. Mas o Phil Heath, em relação a arredondamento de músculo... O Phil Heath tem uma silhueta muito bonita, cara. Aquele cara que se fosse uma sombra ia ser perfeito. A musculatura arredondada, a corte profundo... Pra mim, o Phil Heath é o mais foda. É um cara que trabalhava com muita consciência corporal, né? Então, é exatamente isso. É sentir bem a musculatura trabalhando. Sentir bem a musculatura trabalhando garante que vai crescer? Não. Não garante. Mas não sentir é perigoso. Nem sentir ela queimar, né? Não quer dizer que tá queimando que tá crescendo. Eu tô falando só realmente de, tipo, sentir o trabalho acontecer. Não precisa tocar fogo no músculo. Tem uma galera que se não sair assim do treino, não treinou, né? Não é sobre isso também. Então, tentem não entender isso como uma forma obrigatória. Né? Mas se não tá acontecendo, tem alguma coisa errada, vamos investigar.